Muito bem, meus amigos. Nós vamos então continuar aqui o nosso trabalho do Livro dos Espíritos. Nós entramos no capítulo 2 dessa parte, da quarta parte, Esperanças e Consolações, nas penas e gozos futuros. Nós estamos no primeiro item, o nada, a vida futura. E como a gente lembra sempre, o Livro dos Espíritos é a base daquilo que a doutrina espírita nos proporciona, e Allan Kardec aprofundou cada uma das partes desse livro, das 4 partes, em outras obras, que nós sabemos. A primeira parte, que trata do aspecto científico, a Gênese, se aprofunda nessas questões. Na segunda parte nós temos a vida no mundo espiritual, e o Livro dos Médiuns é a obra responsável por aprofundar esses temas. Na terceira nós entramos na parte da moralidade, das leis que regem a nossa vida, e o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra resultante dessa quarta parte, e dessa terceira parte, e essa quarta parte, que trata das esperanças e consolações. O livro O Céu e o Inferno é o livro que vai nos ajudar a destrinchar um pouco mais essa questão. Nós tivemos as penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros, daquilo que a vida nos oferece de situações em que nós encontramos desafios, ou que nós não conseguimos tratar de uma forma equilibrada e acabamos trazendo complicações para a nossa vida. E a gente estudou cada um dos itens, cada uma das ideias que Kardec nos propôs nesse sentido, e vimos ali de uma forma bastante completa o porquê das tantas e tantas dificuldades que nós, encarnados e desencarnados, acabamos encontrando, principalmente nós encarnados, nas situações de relações familiares, nas relações da nossa vida econômica, da nossa vida social, dos nossos conflitos íntimos. E agora, nessa parte das penas e gozos futuros, vai nos falar exatamente da jornada espiritual que nós faremos após a morte do corpo físico, e de que forma que essa jornada cria em nós as expectativas de temores, ou de grandes expectativas positivas daquilo que o mundo espiritual nos propõe. E isso envolve não apenas nós que somos espíritas, bom dia pessoal que chegou, não só a nós que somos espíritas, mas a todas as pessoas, porque sendo nós espíritos imortais, espíritos encarnados, após a morte do corpo físico, após o término da nossa jornada terrena, a grande pergunta, que é o grande mistério que fica sempre na cabeça de todos, é o que vem depois. E isso pode parecer uma preocupação não tão importante, pelo fato das pessoas estarem mais preocupadas com o seu dia a dia, com a sua realidade no presente, mas é uma angústia que toma conta de todos. E por mais que as religiões, de um modo geral, tragam propostas apresentando teses, teorias a respeito do mundo espiritual, pelo fato de nós estarmos encarnados e não termos esse contato direto com o mundo espiritual de uma forma clara, de uma forma objetiva, que a gente possa ter certeza de que aquilo que a gente acredita de fato é real, então há sempre essa expectativa, essa angústia, esse medo de como será o nosso futuro. Diz o ditado popular, como a gente já conversou, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Essa frase, ela nos lembra sempre que nos traz sempre aquela perspectiva de que nós esperamos realmente que um futuro no mundo espiritual seja positivo, seja vivido daquela forma paradisíaca, daquela forma feliz, eternamente feliz. Mas o processo para nós alcançarmos essa felicidade, ele acaba sendo muitas vezes ignorado, ou muitas vezes descartado pelas pessoas, exatamente porque nos traz esse grande medo, essa grande preocupação. A partir do momento em que os espíritos começaram a se comunicar conosco e começaram a falar um pouquinho mais sobre a realidade que eles vivenciam, já não é mais uma questão de interpretação, a gente já não inventa mais como nós achamos ou como nós esperamos que seja o mundo espiritual. De um modo geral, a gente lembra que pelas religiões tradicionais,
daquela fantasia, daquelas alegorias que são apresentadas para nós, a gente fica imaginando, né, como será o mundo feliz no mundo espiritual. E aí então, inevitavelmente, vem a ideia do paraíso. Aquele lugar cheio de nuvens, cheio de bichinhos, cheio de arcos dourados, um grande trono lá na frente, onde nós vamos ficar naquela expectativa, né, ou naquela condição de contemplação da beleza que esse mundo pode oferecer. Em contrapartida, nós temos aquela preocupação, como será aquele local onde os espíritos mais sofredores se encontrarão. Então vem aquela imagem do inferno, né? Como acontece, a imagem principalmente produzida pela mídia, pelos filmes, pelas novelas e tudo mais. E aí então a gente fica imaginando, né? Se eu for um espírito muito errado, eu vou para esse lugar. Se eu for um espírito muito bom, eu vou para aquele lugar. Então a gente sempre coloca os dois extremos como sendo as únicas saídas que nós teremos, né? A partir do momento em que há aquele julgamento final, né? O dia do juízo final, em que todos serão julgados, e aí então é feita a separação dos bons e dos maus, e aí então a eternidade que nos espera. Esse conceito, ou esses conceitos a respeito do mundo espiritual, ele já foi aceito durante muito tempo na mente, principalmente do mundo ocidental, que abraçava essa ideia do judaísmo, do cristianismo e tudo mais. Mas depois de um tempo as pessoas começaram a colocar um pouco mais o pé no chão e começaram a se questionar a respeito da realidade desse mundo espiritual. Será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Pelo sim, pelo não, as pessoas começaram a deixar de acreditar em alguma coisa no mundo espiritual. Sabem que existe, mas não sabem exatamente o que é. Os espíritos, então, através das suas comunicações, começaram a falar, olha, eu estou aqui. Né? A gente lembra sempre que na época das grandes navegações, séculos XV, XVI, quando os portugueses e os espanhóis, né, os italianos também começaram a explorar os grandes oceanos, os portugueses, quando vieram para cá, para essa região, os espanhóis também, tinha sempre aquela visão, aquele mito, né, de que se você pegar o seu navio e viajar em direção ao Oriente, né, ao Ocidente, né, melhor, ao Ocidente, você não sabe o que vai encontrar. Camões, né, nos Lusíadas, trazia para nós ali aquela saga dos grandes heróis portugueses que encontravam dragões, tempestades, encontravam o fim do mundo e tudo mais, né? Então aquilo sempre gerava uma grande ansiedade, né? Se nós formos naquela direção, o que será que vai acontecer? Aí alguns desbravadores, tomados de coragem, né, e de muita ambição, foram naquela direção e começaram a descobrir coisas que não eram então previstas por aqueles que tinham essas fantasias. Assim também, aqueles que tentavam penetrar nos mistérios do mundo espiritual, também pensavam nessas fantasias. O que será que a gente vai encontrar? Cada religião trazia a sua proposta. Os muçulmanos, os budistas, os hindus, os judeus, os cristãos, aqueles de tradições africanas e tantas outras religiões, cada uma trazendo ali a sua teoria. E aí então era muito mais fácil do que ficar imaginando, por exemplo, o que encontrariam, o que os grandes navegadores encontrariam do outro lado do mundo, atravessando esses oceanos. Era muito mais fácil pegar o telefone e ligar para alguém do outro lado e perguntar assim, escuta, como é que é a sua vida aí? Só que naquela época não era assim. Não havia essa comunicação e era necessário estar lá para saber como era. E daqueles que estavam lá, muitos não voltavam para poder contar como era. Assim acontecia também com relação ao mundo material e o mundo espiritual. Hoje, assim como nós temos as comunicações, a tecnologia bem desenvolvida, para fazermos com que, para termos esse contato, essa globalização, né? Esse contato mais direto com essas outras sociedades, com essas outras civilizações, assim também com o mundo espiritual hoje nós temos ali comunicações mais abertas. Já não dependemos mais das nossas interpretações fantasiosas, mas nós podemos perguntar para aqueles que moram naquele outro continente, digamos assim, naquela outra dimensão, como é a vida que vocês levam do outro lado. E aí então os espíritos começaram a contar isso para nós, a partir do momento em que Kardec, em especial, conseguiu estabelecer uma relação
direta, uma relação contínua, aberta, com todas as informações que nós precisamos para começarmos a explorar esse mundo. E aí então, nesse livro Esperanças e Consolações, nessa parte segunda que trata da penas e gozos futuros, no próprio livro Céu e Inferno, que é o desdobramento dessa quarta parte, nós temos o primeiro capítulo da primeira parte da parte intitulada Doutrina, exatamente um capítulo chamado O Porvir e o Nada. Se Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, desenvolveu esse primeiro item, o nada, a vida futura, em apenas 2 questões, na 958 e na 959, no livro Céu e Inferno, que é o aprofundamento dessas questões, nós temos 10 itens. E aí então nós vamos explorar um pouco mais esses 10 itens, para termos ali uma visão mais ampla desse raciocínio, porque a grande expectativa que se tinha, principalmente na época de Kardec, aquela época do positivismo, aquela época do iluminismo, era as pessoas se desvincularem das religiões, mas não era assim uma separação natural, uma separação tranquila. Era muitas vezes uma separação bastante agressiva. Era uma separação feita dentro dos moldes dos divórcios que nós temos hoje, que não são conciliadores, pelo contrário, eles são aqueles divórcios que provocam lesões, que provocam traumas, que provocam choques, né? E aí então as pessoas simplesmente se afastavam das religiões e se encontravam diante de um vazio muito grande, se perguntando, e agora? Se eu acredito em alguma coisa, ou se eu acreditava, eu vou passar a acreditar no que exatamente, né? Então essa relação litigiosa que aconteceu naquela época, nesse rompimento abrupto, uma preocupação muito grande se tinha com relação ao comportamento das pessoas diante desse vazio. A preocupação com relação ao suicídio, às desilusões, às condutas equivocadas, porque já que você não tem nenhum juiz supremo, não tem nenhum juiz místico que vai te julgar, então você tem liberdade para se comportar do modo que você deseja, né? Então, quando se fala em doutrina espírita e quando se fala em mundo espiritual, é necessário, no primeiro passo, nós nos perguntarmos o que exatamente existe além da morte do corpo físico, além do mundo material, além da matéria. E por isso, então, Kardec trouxe para nós esse capítulo, para desenvolver um raciocínio que é muito interessante das questões que nós podemos fazer a respeito dessa realidade, para termos ali essa convicção. Porque se eu acredito em alguma coisa relacionada ao mundo espiritual, eu tenho que ter as bases dessa crença. E tenho que me perguntar, eu acredito, muito bem, mas eu acredito por quê? De que modo que eu posso me convencer? Porque a gente lembra que ninguém convence ninguém. São as pessoas que vão se convencendo. Então, na verdade, assim, nós não estamos aqui hoje porque as pessoas nos convenceram de uma nova realidade espiritual. Fomos nós que tivemos contato com essa nova realidade e ela mostrou para nós, trouxe para nós uma proposta que era convincente, uma proposta que era satisfatória para as nossas necessidades. Muito bem. O porvir e o nada, ou seja, aquilo que está para vir, além da matéria, e o nada. Será que tem alguma coisa além da matéria? Então tem alguma coisa para vir ou não tem nada? De que modo que eu tenho que me comportar hoje diante dessa realidade futura? Vamos lá então, a gente vai desenvolvendo aqui o nosso raciocínio, seguindo também o raciocínio de Kardec, naturalmente dos espíritos que o inspiraram, que o orientaram. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. Esse positivo é uma expressão utilizada pela doutrina de Auguste Comte, naquela época, que era positivista, que dizia que tudo dependia de uma comprovação e não simplesmente de uma crença. Então, se nós vivemos, estamos aqui vivos. Se nós pensamos, penso, logo existo. E se nós operamos, ou seja, se nós estamos ativos, se nós estamos aqui cumprindo compromissos, trabalhando, nos desenvolvendo e tudo mais, se tudo isso para nós é uma realidade,
e que morremos não é menos certo. Então diz para nós aqui também que se tudo isso que nós vivemos hoje é real, a morte também não deixa de ser real. A morte não é menos real por isso, né? Aliás, a única certeza da vida é a morte, como também nos diz o ditado popular. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Ou seja, são perguntas que são legítimas. São perguntas que todas as pessoas fazem. Se não fazem abertamente, elas fazem dentro do seu íntimo. Quando um parente, um familiar, um ente querido desencarna, sempre fica aquela pergunta: para onde ele foi? Como é que será que ele está? Será que ele continua vivo? Será que ele desapareceu? Ou então, quando nós nos vemos diante das situações, a gente se pergunta: como será que vai ser no futuro? O que será que nos espera nesse futuro? Todo homem experimenta a necessidade de viver, de desfrutar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo, ao doente, que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e seu coração se rejubilará. E é verdade, né? Vai num hospital onde as pessoas estão ali sofrendo, muitas vezes sem expectativa do futuro, e começa a dizer para ela que tudo vai ficar bem, que ela não apenas vai se curar, como a vida dela vai ser muito diferente, que ela vai ser muito feliz a partir do momento em que ela sair daquela condição, e ela certamente vai se sentir muito feliz, muito confiante, muito segura. E Kardec coloca: mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-la? Aí então vem o balde de água fria. A gente coloca todas as expectativas, coloca ali todas as esperanças, e de repente fala: só que a gente nunca sabe como será o dia de amanhã. De repente você pode perder tudo isso que você está esperando. E então volta aquela nuvem de dúvida, aquela nuvem de tristeza, porque a gente simplesmente não tem controle sobre absolutamente nada da nossa vida no que diz respeito à nossa ida ou à nossa vinda. Haverá algo mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. E aí Kardec fala ou das pessoas que nós amamos, ou de nós mesmos, quando a gente vive a nossa vida, né, criando os nossos laços de afeto com nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Então aquele sentimento, aquela alegria que nós temos assim de conviver uns com os outros, de torcermos pelas pessoas que a gente gosta, de saber que as pessoas torcem pela gente, sabemos que o trabalho que nós desenvolvemos do conhecimento, dos cursos que eu faço, do trabalho que eu me desenvolvi, saber que de repente, se chegar aquele momento de eu partir para o mundo espiritual, ou o momento em que a destruição do meu corpo físico se der, tudo isso vai desaparecer. Não importa de quem eu gosto, não importa quem gosta de mim. Não importa se eu fiz alguma coisa ou se eu não fiz, eu simplesmente vou desaparecer. Quando a gente fala sobre a visão do ateísmo, que é uma proposta filosófica daqueles que não querem se vincular ao mundo espiritual e não aceitam a ideia do futuro espiritual vinda pela linguagem religiosa, então eles optam: olha, eu não quero saber de religião e a minha vida é apenas isso, não existe nada no futuro. Como a gente sempre lembrou, muitos daqueles que optam por essa crença no nada depois da morte do corpo físico, têm como origem a decepção com as religiões. Ele pode ter vivido alguma coisa pessoal, ele pode ter experimentado contato com pessoas que tiveram também essas desilusões com as religiões. De repente você se apegar
as preces fervorosas para tentar resolver um problema e as suas preces não serem atendidas, de você abrir um livro religioso e perceber que aquelas alegorias são seguidas ao pé da letra, que o mundo foi criado em 6 dias e que Deus descansou no 7º dia, contrariando todos os argumentos científicos que nós temos hoje, que nós vamos para o céu, que nós vamos para o inferno para uma condenação eterna por causa de um erro que foi cometido. Então são dúvidas que vão surgindo em virtude dessa linguagem religiosa que há muito tempo vem nos acompanhando. E quando a gente fala há muito tempo, dentro da visão simplista, eu sempre penso que a religião entrou na minha vida a partir do momento em que eu comecei a ter ali um pensamento mais independente, na minha juventude, na minha adolescência, na minha maturidade, seja ela como for. Mas como a gente começa a se ver como espírito mortal, que vem vivenciando as encarnações sucessivas, com tantos e tantos aprendizados, a gente percebe que a religião não entrou agora na nossa vida. A religião vem nos acompanhando durante muito tempo e vem construindo na nossa mente uma determinada estrutura de ideias, de raciocínios que podem ser que pode ser positiva ou não, mas que ela está presente, ela está. Então, diante dessas desilusões, dessas decepções, muitas pessoas optam em não serem religiosas. Algumas optam em não terem religião, mas serem espiritualistas. Eu não acredito em Deus, aliás, eu não acredito nas religiões, mas eu acredito em Deus. Eu sou gnóstico. Eu não acredito nas religiões, não acredito em Deus, mas eu estou aberto a possibilidades. Eu me torno agnóstico. Eu não acredito em Deus, não acredito nas religiões, e para mim isso é uma certeza, é o ateísmo. Mas esse ateísmo é baseado muito mais na frustração do que na própria convicção. Muitas vezes a pessoa opta em ser ateu, ou opta em ser ateia, exatamente por uma questão de orgulho, porque se ela ceder para as crenças religiosas, ela vai voltar exatamente para aquela massa que ela não queria da qual ela não queria participar. Então, saber exatamente o que as pessoas pensam hoje, por que elas são religiosas, por que elas não são religiosas, por que elas são espiritualistas, por que elas são ateias, materialistas, tudo isso tem uma origem que a gente não conhece. A gente nunca sabe o que levou as pessoas a entrarem nesse ou naquele caminho. Mas, independente disso, como a doutrina espírita traz para nós uma proposta mais consistente a respeito dessa realidade espiritual, conversando com os espíritos, estudando a mediunidade, a gente percebe que crer na existência do espírito, crer na existência de uma essência que sobrevive à matéria, não é apenas uma questão de crença, é uma questão de análise, é uma questão de conclusão, é uma questão de raciocínio. Então, para nós falarmos de espírito, nós falamos com naturalidade, não porque nós acreditamos no espírito, mas porque nós estamos estudando a respeito daquilo que já existe. Então, essas dúvidas que nós temos hoje, quando se fala sobre acabar, a nossa consciência vai apagar, os nossos laços de afeto vão simplesmente desaparecer, aquele filho que eu amo, aquela pessoa que eu amo, que acaba de morrer fisicamente, ela simplesmente vai deixar de existir, e aquele sentimento todo que eu tenho por ela vai ficar aquele sentimento órfão. O que eu faço com esse sentimento agora? Fico vivendo em função das lembranças? Eu não vou sofrer por causa disso? Porque é um detalhe importante, as pessoas acreditam que pelo fato de eu ser ateu, eu não vou sofrer se por acaso um ente querido meu morrer. Essa é uma visão que se tem. As pessoas acreditam que o fato de eu ser materialista, eu não tenho emoções, eu não tenho emoções, eu não tenho sentimentos, eu não tenho medo. E eu tenho tudo isso, faz parte da minha natureza. Eu preferia que isso não acontecesse, mas acontecendo, infelizmente eu acabei de perder definitivamente alguém que eu amava. É uma visão simplista que nós temos da destruição permanente. O soldado colocou: as pessoas seguem pelos caminhos que são mais confortáveis a ela. Mas a dúvida que eu coloco, soldado, vai um pouco mais além disso daí. Qual foi exatamente aquele primeiro passo para você seguir esse ou aquele caminho, para você achar que essa ideia é confortável para você, né? É uma questão que não tem resposta naturalmente, né? Assim como você pensa assim, aquela pessoa é uma pessoa criminosa, ele cometeu um crime de roubo, de assassinato, ele é um usuário de drogas, a gente vê o produto final. Mas a pergunta é,
naquele momento em que ele ainda vivia aquela inocência, aquela ingenuidade, aquele equilíbrio, o que exatamente aconteceu para que ele se desviasse para esses caminhos? Isso, infelizmente, a gente não tem como sondar, inclusive nem nós conseguimos sondar os nossos próprios caminhos, né? Por que nós estamos aqui hoje na condição que nós estamos? O que fez lá naquele passado esquecido para que nós chegássemos nessa condição? A gente não sabe também. Então, na verdade, essa é uma dúvida que eu pessoalmente tenho, né? Ou essa é algo que me chama a atenção das trajetórias que todos nós acabamos pegando. Eu acho que é natural, Estrela, quando a gente começa a pensar demais, esse é o problema da filosofia, né? Quando a gente pensa demais, a gente começa a criar minhoca na nossa cabeça, mas são minhocas saudáveis, são minhocas produtivas, né? Porque faz com que a gente pense em coisas que normalmente a gente não pensaria, a gente simplesmente aceitaria as coisas como elas são. E quando a gente se coloca nessa condição de comodismo, nessa posição que nós temos hoje, a gente não tem perspectiva de mudanças futuras. Então a gente conhece o nosso passado. Aliás, quando eu dou aula de história para meus alunos, eles sempre ficam assim, né? Por que eu tenho que aprender isso? E eu procuro fazer com que as aulas sejam mais dinâmicas possíveis, não apenas apresentando dados, mas contando histórias. E aí então eu explico que quando você estuda história, você entende o seu passado, você entende o porquê do seu presente e começa a planejar o seu futuro. Então conhecer assim a linha histórica da nossa evolução é importantíssima. Aí naturalmente eles dão aquela balançada na cabeça e falam, ah, tá. Quer dizer, não fui lá muito convincente não, mas pelo menos eu fiz com que eles olhassem por uma perspectiva diferente. Então já é algo positivo. E assim também é com a gente. Quando a gente começa a olhar a nossa própria história e conhecer como é que as coisas eram lá atrás, por que as coisas foram chegando nesse caminho, quais foram as dificuldades e quais foram os benefícios que eu tive no decorrer dessa trajetória, para que eu me transformasse naquilo que eu sou hoje. De que forma que eu posso pensar? Bom dia, Caput, bom dia, pessoal que chegou. De que forma que eu posso encontrar respostas nesse sentido? Né? Se as histórias fossem mais verídicas, seriam interessantes. Na verdade, elas são verídicas, né, Fletcher? Só que elas são incompletas. A gente lembra sempre que a história sempre é contada para quem venceu os conflitos. Por quem venceu os conflitos. Se você pega um filme de guerra, por exemplo, esse filme de guerra está sendo contado por quem venceu a guerra, não por quem perdeu. A gente não consegue ver o outro lado da situação. Então os livros de história hoje eles são sempre contados, né? Quando a gente pega, por exemplo, é interessante uma questão que nós aprendemos nos estudos de história de um modo geral. Teve um fato curioso naquele conflito antigo entre China e Japão, que aliás foi um dos conflitos que geraram que gerou no caso, né, a Segunda Guerra Mundial. Começaram a fazer uma análise dos livros de história da China e dos livros de história do Japão. E começaram a pegar os dois fatos contados pelos dois livros. E nós percebíamos versões diferentes. Alguns contavam que eram os heróis, outros contavam quem eram os vilões. Então, quer dizer, mudando o ponto de vista, você vê que a história é contada de formas diferentes. Né? Então, quer dizer, a história sempre é contada por aquele que se deu bem, digamos assim. Então ele está contando o ponto de vista dele. Por isso a gente sempre tem a história contada apenas numa versão. A gente não tem a versão original dos fatos. Nós não estávamos lá, só estavam aqueles que sobreviveram, quem morreu não estava, né? E assim a gente vai pegando a coisa, os fragmentos da história. Aliás, tem um livro escrito por um autor espírita chamado Fragmentos da História. Esse é um livro que eu li há muito tempo, coisa de 16, 17 anos mais ou menos, né? Fragmentos da História. Então você vai pegando capítulo por capítulo, analisando. No caso é uma análise, por isso não dá para a gente dizer que aquilo é o livro das revelações, mas ele vai te mostrando fatos que aconteceram no passado, como descobrimento, escravidão, noite de São Bartolomeu, que foi um massacre terrível, a época dos cristãos, a época dos judeus, enfim, foram contando fatos, né? E é curioso a gente ver essa perspectiva, né? A influência dos fatos no mundo material, na evolução dos espíritos que estavam envolvidos, né? Isso aqui é interessante, né?
Pois é, exatamente, Fletcher. Exatamente isso, né? O vaqueiro é o homem bonito, corajoso e machão, né? Para os bois já não é bem assim, né? Tudo depende do quê? De uma perspectiva que a gente está olhando, né? O soldado colocou, né? É que se entra em questões que são impertinentes, né? São mais íntimas, creio que somente Deus as conhece, né? Nós também conheceremos certamente, né? Essa nossa própria história. Mas vai ser de um modo incompleto, né? Porque a nossa lembrança só vai guardar os fatos que são mais relevantes. Mas, de repente, dá para a gente explorar, né? Emmanuel conseguiu fazer isso quando ele escreveu ali as suas biografias, né? Como, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, a Vi Cristo, e assim foi, né? Então ele foi escrevendo a sua própria história. Então ele fez uma viagem nas profundezas da sua mente, né? Para poder encontrar ali os fatos que o levaram a essa condição que ele é hoje, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de sondar o nosso passado, tiver equilíbrio e força para lidar com a realidade, porque a gente vai se deparar com fatos ali terríveis, né? Imagina, por exemplo, Emmanuel, quando fez essa regressão de memória, ele se deparou numa época em que ele simplesmente ignorou Jesus, na época em que ele era um senador romano. Imagina alguém na posição dele, claro que para lembrar desse fato, ele tem que ter essa estrutura, esse equilíbrio que ele tem hoje, né, como um espírito mais sábio, um espírito mais esclarecido. Mas imagina nós, naquela condição, imagina se você se lembrasse, por exemplo, que você foi um daqueles soldados que pregaram a mão de Jesus numa cruz. E hoje, com a fé que você tem, com a crença que você tem, você se via naquela condição de ter sido o algoz daquele que hoje a gente considera como sendo o grande mestre. Então são fatos do passado que a gente nem sempre tem estrutura para poder lidar com ela. Né? Seria uma dor de consciência imensa, né? Seria assim, um transtorno terrível, né? Um sofrimento, uma culpa enorme. Né? Então, são situações que a gente não tem ainda condições de lembrar, exatamente pela nossa imaturidade. Né? E certamente essas questões são subjetivas, essas questões são íntimas e que nós não temos, infelizmente. Mas quando a gente começa a analisar essa questão da evolução do indivíduo, e você chega nessa condição em que você vê que as pessoas são hoje o resultado da sua própria história. Elas não nasceram assim, elas não foram por acaso se tornando assim, mas algo as conduziram por essa ou por aquela direção, fazendo com que elas começassem a pensar de um modo diferente, a se tornarem mais dóceis, mais revoltadas, mais egoístas, mais fraternas, mais obtusas, mais diretas na interferência de determinados fatos. Tudo isso então é resultado do quê? Da somatória de experiências que a gente vai vivenciando. Né? Que voltar muito atrás à medida em que o espírito progride e avança, já não é mais do interesse e afinidade dele, né? Talvez pela inutilidade, né? O sistema criado por Deus é assim. Sem dúvida. Né? Obtusa é aquela pessoa que simplesmente se coloca como neutra diante das situações, ela ignora as situações. Às vezes ela interfere demais, às vezes ela se torna completamente indiferente às situações, né? Então, por que as pessoas são assim? Você vê alguém, por exemplo, diante de uma guerra, você vira as costas e fala, isso não é problema meu. O que fez você se tornar tão indiferente assim? Né? Dudu colocou lá em cima, né? Eu estava conversando sobre esse assunto agora na academia, né? Sobre ficarmos pensando sobre o que vai acontecer com a gente depois de sairmos desse orbe, né? Desse corpo. Ficamos divagando sobre o fato e, para variar, não chegamos a nada, né? Precisamos esperar com fé e ver o que vem pela frente, né? E trazer à memória, né, o que fizemos de bom aqui, porque com certeza erros tivemos e devemos pagar, né? Não devemos pagar, né? Devemos corrigir, né? Porque quando fala em pagar, dá a impressão de que você vai ser castigado pelos erros cometidos, né? E como eu já falei para vocês, não existe o certo e o errado. Existem consequências positivas e consequências negativas. E essas consequências terão que ser trabalhadas para que as coisas retomem ao equilíbrio. Tudo no universo é equilíbrio. Quando nós tomamos uma atitude que nos leva ao desequilíbrio, nós somos naturalmente forçados a retomar aquela trajetória original. Só que essa trajetória, muitas vezes, esse retorno, ele é doloroso. Então nunca pensamos assim em castigo, em pagar alguma coisa, em sofrer alguma coisa, né? O sofrimento é consequência do sacrifício que nós temos que fazer para poder consertar as coisas. Então essa ideia do pecado, ela é muito voltada para as tradições
tradições religiosas, né? Mas mesmo assim, Dudu, é importante a gente tirar essa ideia de pagar um débito, né? Você não paga, você tem que trabalhar para corrigir. Em vez de pagar, em vez do verbo pagar, coloca o verbo corrigir. Eu acho que é o mais acertado para a gente poder tirar um pouco desse ranço do passado, de imaginar que não, aqui se faz, aqui se paga. O que você fez, você vai ter que sofrer de castigo. Você por isso, você faz aquilo, né? Então sempre coloca assim que corrigir alguma coisa, eu acho que é o ideal para a gente poder mudar um pouco dessa concepção, né? Eu acho que é o que é mais ideal para nós, né? Então, de modo geral, né, o Braz colocou também em cima, diz que no máximo um espírito lembra de fatos até 2000 anos, né? Olha, Braz, às vezes eu não lembro nem que eu jantei ontem, né? Então é difícil a gente voltar um pouquinho, porque para voltar um pouco no passado, né, é necessário que você tenha motivo para isso, né? Se você não tem motivação, certamente é perda de tempo. Porque se você volta no passado e você começa a se deparar com situações que você vivenciou, você deixa de viver o presente. Porque você começa a remoer aqueles fatos, você começa a sofrer a opressão daquele seu passado e acaba depois não conseguindo se desenvolver adequadamente. Então o que está no passado, o que está esquecido, está esquecido. Se você tem que lembrar de alguma coisa, é porque tem uma razão de ser, né? Então essa é uma lógica muito interessante da psicologia no mundo espiritual, de você não mexer onde não precisa. Deixa como está, né? Vamos em frente então para a gente continuar, senão a gente não consegue sair desse parágrafo. Nós estamos estudando aqui o livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, o Porvir e o Nada, como complemento do estudo do livro dos Espíritos, aqui da parte segunda, da quarta parte do capítulo 2, o primeiro item, o Nada e a Vida Futura. Vamos lá então. Mas por isso que é bom pensar, quando a gente fala em filosofar, em que a gente começa a levantar essas questões, algumas vezes são questões que são divagações completamente improdutivas. Mas nessas divagações improdutivas, a gente consegue encontrar algumas pérolas que a gente não pararia para pensar, não encontraria, vai com Deus, Silvia, bom dia, que a gente não encontraria naturalmente se nós não parássemos para refletir sobre isso, né? Continuando então para nós. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofrimento das paixões, da fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Essa questão ele diz o seguinte, que por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser fraterno? Por que eu tenho que trabalhar em benefício da comunidade que eu vivo? Por que eu tenho que trabalhar em benefício das pessoas da minha família? Se depois que chegar o momento da morte, tudo isso vai se apagar. Se for assim, é mais fácil então eu soltar a franga, chutar o pau da barraca, chutar o balde e viver a vida do jeito que eu quiser, aproveitando cada momento. Mesmo que seja errado, né, tem uma música interessante do Paulinho Mosca, que ele pergunta, né, o que você faria se hoje fosse o seu último dia? Se o mundo fosse acabar esse dia, o que você faria? Então ele começa a trazer as propostas, né? Ia para o shopping center, ia para a academia, fazia isso, ou faria isso, faria aquilo. Então se o mundo fosse acabar amanhã, qual seria o nosso comportamento? Alguns fariam assim, já que o mundo vai acabar mesmo, então eu não estou nem aí com nada mais, acabou a ética, acabou o bom senso, eu vou então fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer e não podia fazer. Outros já diziam assim, não, se o mundo fosse acabar amanhã, eu ficaria em casa, ficaria cuidando da minha família, ou então eu ia para a rua ajudar as pessoas que estão desesperadas. Cada um ia ter um comportamento diferente, de acordo com a sua natureza. Se a gente pensar que após a morte do corpo físico não existe um nada, para que eu tenho que me preocupar com consequências? Eu posso ser a pessoa mais egoísta do mundo, que nada vai me trazer como consequência.
Eu posso usar e abusar da minha liberdade, do meu corpo, do meu patrimônio, das minhas relações, porque isso não vai me trazer consequência nenhuma, já que eu vou simplesmente desaparecer. O que me impede de fazer aquilo que eu quero? Por que eu tenho que me sacrificar dentro da ética, dentro da moral, se isso não vai me trazer nenhuma consequência? Aí então Kardec coloca nessa última frase: diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Então a gente lembra sempre que você não acreditar em nada após a morte do corpo físico é porque alguma coisa fez com que você acreditasse nisso. É porque o seu orgulho não permite que você pense na possibilidade. Porque convicção mesmo, o fato de você estar aqui encarnado nesse nosso mundo material, significa que você veio do mundo espiritual. Se você veio do mundo espiritual, tem ali uma série de elementos dentro do seu inconsciente te lembrando daquela realidade. Mas o seu orgulho acaba então sendo exatamente aquela capa artificial que você coloca em cima da sua consciência para impedir que ela se manifeste. Porque intuitivamente a gente sabe que existe alguma coisa. Só que a gente não quer acreditar nos moldes em que as coisas são apresentadas. Porque se acontecer da pessoa ter uma experiência daquela que é a mais fervorosa, a gente percebe muito isso dentro dessa visão materialista do ateísmo, que aqueles que seguem essa filosofia diante de uma situação extremamente complicada, vamos supor que eu sou materialista e alguém da minha família passa por uma doença gravíssima, está hospitalizada, passa ali por situações críticas, quase à beira da morte, e eu me encontro ali sentado na sala de espera. Um dos pensamentos que passa na minha cabeça é: Deus, se você existir, faça alguma coisa. Então quer dizer, mesmo que eu não acredite, no momento em que a coisa aperta, eu sempre fico assim: tá, eu não acredito que você exista, mas se você existir, então a gente busca alguma coisa numa força extraordinária, que nós não compreendemos, para poder nos ajudar nas dificuldades que nós temos hoje. Então, intuitivamente, a gente vai em busca de alguma coisa. Eu não fico lamentando, esperando assim, poxa vida, tomara que dê certo. Eu não fico contando com a sorte, jogando os dados para ver o que acontece. Eu tenho esperança de que alguma coisa superior venha me atender, venha me auxiliar. Eu só não sei o que é e não sei como interpretar essa minha intuição, mas ela existe. E a partir do momento em que a gente começa a pensar que realmente há algo mais além da matéria, eu já começo a viver minha vida de um modo diferente. Eu já começo a me preocupar com o futuro que virá, eu já começo a me preocupar com as consequências daquilo que eu faço. A Tina colocou: se fosse meu último dia na Terra, eu colocaria uma música suave, orava e aguardava, né? Pois é, estou quase desencarnado, né? Com cada dia um pouco, né? Pois é, mas o importante, Tina, é a gente ser produtivo o máximo possível. Às vezes eu não posso ser produtivo como eu gostaria, mas eu posso ser produtivo como eu poderia, né? Porque muitas vezes as limitações me impedem de fazer aquilo que eu quero. Não, eu sei que você está brincando, mas muitas pessoas pensam assim. A gente lembra, por exemplo, naquela cena do Titanic, que eu comentei com vocês, do filme Titanic, em que algumas pessoas corriam para o salva-vidas, outras pessoas corriam para ajudar outras pessoas, outros tentavam subornar para tentar escapar, e outros simplesmente deitavam nas camas dos seus camarotes e esperaram o navio afundar. Cada um tem uma conduta diferente diante de situações como essa. Cada um age de acordo com seus instintos. Ah, não adianta correr porque a coisa vai acontecer mesmo. O outro vai: não, eu vou tentar correr até o último para ver se dá certo. Algumas pessoas se salvaram, outras não se salvaram, mas cada uma teve uma experiência diferente. Vamos para o item 2. Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é, consequentemente, quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, porque conosco tudo se acaba. Gozemos depressa,
porque não sabemos quanto tempo existiremos. É mais ou menos aquele ditado popular, né? Vamos viver a vida intensamente porque a vida é muito curta. A gente vê isso em para-choque de caminhão, em frases de efeito em propagandas, em outdoors, em frases, em diálogos nos filmes que nós estamos assistindo. Vamos viver a vida intensamente porque a vida é muito curta. E nessa intensidade nós buscamos aqueles prazeres que são mais intensos, mesmo que isso vá gerar consequência futura, consequências morais, consequências físicas, consequências sociais. Mas aí a gente pega aquela frase do Roberto Carlos: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Porque a gente está preocupado com o agora, em viver o agora dentro desse prazer. Mas quando a gente não tem consciência que nós somos espíritos vivendo uma experiência muito longa, que foge até da nossa compreensão, a gente tem um pouco mais cuidado com essa intensidade. Essa intensidade é com relação ao prazer ou é com relação àquilo que eu posso produzir? E mesmo se for produzir, eu estou produzindo por quê e para quê? O Zé colocou para nós: eu nunca fui essencialmente filosoficamente materialista, mas sempre fui acomodado no mundo material, dos sentidos. Eu acho que é natural que seja assim, Zé. Todo mundo vive ainda essa situação. Nós conseguimos ser um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a experiência que cada um viveu, mas essencialmente todo mundo ainda vive isso. Né? Nós estamos aqui ligados a um corpo que depende de sentidos. Sentido da visão, sentido da audição, do fato, do tato, do olfato, do paladar. Nós vivemos ainda reações no nosso corpo, reações químicas, reações hormonais, que nos proporcionam sensações muito intensas. E todos esses sensores são estimulados por situações do nosso mundo material. Então não dá para você dizer assim: eu estou encarnado num corpo físico, mas eu posso ignorar tudo aquilo que o mundo material pode oferecer porque eu só vou viver espiritualmente. Não é assim que funciona. Algumas vezes a gente dá mais valor para esses estímulos do que para a nossa real essência, que é exatamente a do espírito. Então, se nós não tivermos equilíbrio para poder lidar com aquilo que o mundo pode oferecer e com aquilo que de fato eu sou, certamente eu acabo me perdendo. E como a gente não tem ainda essa convicção concreta, sólida do mundo material, do mundo espiritual, a gente vai vivendo a nossa vida aqui da melhor forma possível. E esse da melhor forma possível depende de cada um. Então todo mundo ainda depende disso tudo, né? Aqueles diálogos, por exemplo, que nós temos, algumas vezes a gente pensa assim nos religiosos, nas freiras, nos padres principalmente, que vivem uma vida de abstinência, de clausura, principalmente aqueles que são mais distantes da sociedade, né, da vida prática da sociedade. Se você pergunta para um padre, por exemplo: escuta, o senhor já sentiu desejo sexual? O padre vai dizer assim: claro que sim, isso faz parte da nossa natureza. A diferença é que você coloca prioridades na sua vida. E quando você estabelece prioridades, você aproveita essa força da sexualidade para você transformar isso em produtividade. Então você sonha, você sente prazeres. Me lembro de um filme que eu já comentei com vocês, chamado Tenha Fé, uma comédia romântica, com Edward Norton e com Ben Stiller, em que o padre, o Edward Norton, está apaixonado pela amiga, e ele vai conversar com um padre amigo dele, que é como se fosse um mentor, um conselheiro. E aí então ele falou assim: eu estou apaixonado. Aí ele falou assim: e quem nunca se apaixonou? Eu mesmo já me apaixonei 2 vezes na minha vida. E era um padre, já um senhor, já com bastante vivência, com 40 anos de sacerdócio e tal. Então, quer dizer, é natural que o mundo material nos ofereça estímulos que a própria natureza oferece. A diferença é como nós vamos lidar com isso. Quando nós pegamos espíritos que são já mais equilibrados, né? Como por exemplo o próprio Chico Xavier. Muitas pessoas perguntaram: será que o Chico Xavier é homossexual? Será que isso? Será que aquilo? Na verdade, é uma condição espiritual em que você já começa a não dar mais tanta importância para aquilo que a natureza te estimula a fazer. Mas você começa a estabelecer prioridades.
Então, na verdade, não é homossexualidade, não é bissexualidade, não é heterossexualidade, é a assexualidade. Você anula essa, ou consegue sublimar, digamos assim, anular não, né? Mas você consegue sublimar esse aspecto da sexualidade na sua vida, priorizando outros aspectos da sua existência. Então, assim, é uma tendência natural que a gente vá dominando cada vez mais essa tendência sexual que a gente tem, essa tendência dos prazeres, em busca de algo que realmente tem mais importância para o nosso equilíbrio, que é o equilíbrio moral, que é o prazer, a felicidade verdadeira que a gente sempre busca. Muitas pessoas confundem felicidade com conforto, felicidade com prazer. Quantas pessoas estão namorando, abraçando o namorado, a namorada? Ah, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Na verdade, ela está sentindo um prazer muito grande que parece felicidade. Então, quando a gente começa a descobrir em nós essas sensações, esses sentimentos mais puros, mais elevados, a gente começa a olhar para trás e se pergunta: meu Deus do céu, eu estou vivendo a minha vida tentando me envolver fisicamente com pessoas e eu consegui encontrar agora um sentimento que eu jamais imaginava que teria. Então, conforme a gente vai alcançando novas conquistas, tendo novas descobertas, para diminuir um pouco mais aquilo que nós vivíamos simplesmente em função do instinto. Então é natural a gente viver essas três fases: a do instinto, a da razão e a do sentimento. A do instinto é essa fase primeira, essa fase primitiva da nossa vida. A da razão é aquela fase em que a gente começa a despertar para a realidade. E a do sentimento é aquela dos espíritos mais elevados. Nós estamos saindo da fase do instinto e colocando já o pé na razão, começando a pensar um pouco mais. E quando a gente começa a pensar nas consequências. Eu já não me envolvo com alguém apenas porque o instinto sexual me leva a isso, mas eu começo a pensar no que isso vai provocar naquela pessoa, o que isso vai provocar em mim, qual será a consequência dessa relação. De que forma que eu posso fazer para que a gente possa ser feliz, que a gente possa viver esse equilíbrio. Então a gente começa a pensar nas consequências, a dosar um pouco mais aquilo que nós desejamos e aquilo que nós podemos e aquilo que nós precisamos fazer. Então, saindo do instinto, entrando na razão, a gente já começa a analisar nossa vida de um modo diferente. Futuramente a gente vai entrar na fase dos sentimentos. Aí sim a coisa começa a se elevar. E a gente já começa a vislumbrar aqueles espíritos mais equilibrados, mais sóbrios, mais sábios, que vivem entre nós, ou que a gente imagina que está à nossa volta, que já não tem mais necessidade de um ficar olhando para o outro e começar a analisar fisicamente para saber qual é o interesse que o outro pode oferecer, qual o benefício. Eu passo na rua, vejo uma mulher e começo a analisar primeiro o que ela pode me oferecer de interessante fisicamente. Quer dizer, eu não estou preocupado se ela sente, se ela vai chorar, se não vai, se eu vou sofrer. Eu quero saber qual vai ser o prazer que ela pode me proporcionar. E isso é instinto que está dizendo. A razão já começa a me colocar de uma forma analítica. A do sentimento, então, aí é o respeito mútuo, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento de Jesus traz claramente a isso. Eu só vou conseguir amar o outro de fato quando eu conseguir me amar. E esse auto-amor significa eu respeitar os meus limites, respeitar a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde emocional. Saber o que vai me causar prejuízo, o que vai me causar benefício. Ser mais seletivos para o tipo de vida que eu quero ter para mim. Aí sim eu vou conseguir voltar os meus olhos para as pessoas que estão à minha volta. Eu nunca vou conseguir amar o outro se eu não consigo me respeitar. Deixa eu voltar para a de texto que vocês estão colocando aqui. Deixa eu ver. O soldado colocou, né, o Brás colocou em cima, né, a tomada de consciência do espírito livre, dá um trabalho danado. Pois é, Brás, você vê o caminho que a gente tem que percorrer ainda. Se a gente mal saiu do instinto, imagina para a gente chegar na fase consciencial mesmo, né, nas dimensões mais elevadas da existência. É um caminho longo que a gente tem que percorrer. Mas, para toda grande jornada, sempre tem um primeiro passo, como diz um provérbio oriental. E nós estamos aqui dando os nossos passos. A gente vem estudando, vem refletindo, vem pensando, vem aprendendo coisas novas. Esse caminho que a gente está escolhendo é o caminho ideal. A gente só precisa agora ter um pouco mais de firmeza nessa jornada que a gente vai empreender.
O Soldado colocou, né, talvez às vezes compreendemos as coisas de uma forma diferente daquela que os autores delas quiseram nos passar, né? Como se fossem as músicas, né? Então, assim, mas de um modo geral, a gente vai adaptando nessas nossas condições, porque fica mais fácil para a gente poder entender, né? Deixa eu ver aqui, além de outras coisas, sentimentos, afinidades como outra forma de se relacionar com as pessoas, é algo que a gente vai aprendendo ainda, né? Por isso que a gente percebe que hoje, Soldado, o fato da gente ter esse estímulo do mundo material muito intenso, de consumismo, de sensualidade, de erotismo, a gente percebe que os casamentos estão durando menos. As pessoas estão se aproximando por atração, se decepcionando e se separando. Então nunca houve tantas separações, tantos divórcios, em tão pouco tempo de relacionamento como vem tendo na atualidade. Então a gente percebe gravidezes não planejadas, casamentos que se dissolvem com pouco tempo, às vezes com 1 ano de casamento as pessoas estão se separando. Por que tudo isso? Porque elas se aproximam por interesse uma da outra. Que interesses são esses? Sexualidade, a sensualidade, o materialismo, a carência. Então é algo que, infelizmente, é uma fase que a gente vive hoje, né? Então a gente tem que aprender com a dor, por enquanto, já que a razão ainda não despertou em nós. A Sandra colocou, né? O que é verdade? Emoção? O que é verdade? Emoção é verdade, né? Qual o certo? Emoção é verdade? Olha, eu não entendi sua pergunta, Sandra, mas a gente pode colocar assim que nós somos constituídos, ou seja, a nossa formação íntima, ela traz para nós emoções que são resultado daquilo que a gente vive na nossa vida, no nosso dia a dia, emoções intensas, emoções que são superficiais, emoções que podem ser contidas, emoções que nos desequilibram. Nós temos sentimentos que são elementos mais profundos da nossa personalidade. Então, um sentimento ele é construído durante muito tempo. Então, quando eu falo assim, a alegria é uma emoção, a felicidade é um sentimento, né? Então, é só para a gente ter a diferença desses dois. Mas tudo é verdadeiro, tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que mexe com o nosso equilíbrio é verdadeiro. O que a gente precisa fazer, na verdade, é saber lidar com essas emoções. Quando você leva um susto, por exemplo, qual é a sua reação? Tem gente que corre, tem gente que grita, tem gente que espanca quem está perto, tem gente que dá aquele salto, mas ele para pensar. Cada um reage de um modo diferente. A paixão, por exemplo, tem elemento mais, tem sentimento, tem emoção mais avassaladora do que a paixão? Porque ela te deixa completamente cego. Tem pessoas que matam e morrem por causa de uma paixão, tem pessoas que choram por uma paixão, e tem pessoas que suspiram por causa de uma paixão. Cada uma sabe lidar. Cada um lida de um modo diferente com os seus sentimentos e com suas emoções. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio íntimo para saber controlar aquilo que, para não deixar que as emoções e o nosso equilíbrio, as emoções e os sentimentos nos controlem, mas que nós controlemos essas emoções. Porque se a gente deixar que elas nos controlem, a gente vai fazer aquelas coisas destrambelhadas, sem pensar na consequência, se vai machucar, se não vai, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então é como se fosse uma tempestade que vai levando o barco para lá e para cá, né? A Tina colocou aqui para nós, eu quero entender nessa questão, como ficará essas crianças que não terão a presença dos pais, pois eles se separam. Essas crianças pediram reencarnação assim? Olha, faz parte do nosso mundo hoje, né, Tina? Então quando você fala dessas crianças que vivem, essas famílias desestruturadas, elas vão desenvolver valores que precisarão ser corrigidos depois. Porque uma criança que nasce num lar separado, sem a presença dos pais juntos, vivendo aquele ambiente harmônico, aquele ambiente equilibrado, vai trazer experiências para elas que tem dois caminhos: ou elas dão continuidade nesse tipo de comportamento, ou elas vão perceber que não é aquilo que elas querem fazer diferente. Então viver essa experiência de emoções assim e tudo mais, faz parte também da estrutura dela. Claro que ninguém casa para se separar, nenhuma criança tem uma programação de nascer numa família que vai se separar. Mas são as emoções que estão em volta daquela família que fazem parte da sua experiência. Um lar amoroso
Sim, é uma programação. Um lar que é conflituoso, de espíritos que têm ainda pendências a resolverem na sua história, e ela faz parte dessa sua história. Então, na verdade, a consequência, né, a consequência desse tipo de vivência pode ser a separação. Mas que, na verdade, a realidade daquilo que ela vive é um lar que não tem harmonia, que não tem afetividade, que não tem amor entre os seus membros. Então pode se separar, pode não se separar. Muitas vezes a não separação pode ser um inferno maior do que a separação. Mas ela está vivendo o quê? Uma experiência de um lar não estruturado. E para ela tem um aprendizado. Né? Agora, como ela vai lidar com isso, aí é muito subjetivo. Não tem como a gente simplesmente prever que tipo de reação ela vai ter diante disso, que tipo de sentimentos ela vai desenvolver dentro dela. Né? Olá, Ju. O soldado colocou, né, que o modelo atual do mundo material é esse, né, pai, mãe e filho constituem uma família, né, e no meio relacional esse espírito pode manter relações de outras formas, sim. Né? A nossa estrutura, a célula familiar, sem dúvida nenhuma, né, serve para poder estruturar a nossa sociedade. Mas para que essa célula seja saudável, os membros dessa célula também têm que ser saudáveis. Leon Denis fala muito sobre isso, ele fala sobre corpo social. O que é o corpo social? É um organismo vivo, pulsante, formado por células, assim como o nosso organismo. Se eu arrancar um fio de cabelo, eu estou arrancando células do meu corpo. Se eu arrancar uma unha, eu estou arrancando células do meu corpo. Se uma dessas células do meu organismo se tornar doente, ela pode desenvolver uma doença que pode destruir todo o organismo. É o caso de um câncer, por exemplo. Então, na verdade, quando a gente fala num organismo social, uma célula doente pode fazer com que o organismo todo seja doente. Então, Joana de Ângeles nos lembra que a família é uma célula. E essa célula saudável proporciona um organismo saudável. Só que quando a gente fala de célula saudável, a gente lembra que cada pessoa da família também tem que ser uma pessoa saudável. Emocionalmente, psiquicamente, moralmente, espiritualmente, socialmente. Então, hoje é difícil nós encontrarmos uma família perfeita. De dizer assim que todos os membros se amam intensamente, que essa família se doa para a sociedade, que todos se respeitam, que todos isso. Sempre tem ali alguém que conta alguma história. Tanto que nós temos aquela frase popular, né? Família é toda igual, só muda de endereço. A mesma história que eu tenho na minha família, muitas pessoas têm histórias semelhantes. Então hoje, na verdade, não são as famílias que são problemáticas, são as pessoas que ainda trazem débitos morais, pessoas que ainda não conseguem se desenvolver, pessoas que não conseguem alcançar o equilíbrio. Quando nós individualmente nos tornarmos mais maduros, mais equilibrados, mais sábios, naturalmente as nossas famílias também serão assim. Imagina eu, equilibrado, sábio, saudável, me caso com uma mulher sábia, saudável e equilibrada, e de repente eu tenho um filho sábio, saudável e equilibrado. Olha que família perfeita. Só que se eu não consigo ser assim, como é que eu vou conseguir viver numa família equilibrada? Eu posso até me casar com uma pessoa que seja assim, mas eu certamente vou ser um transtorno para ela. Porque ela vai ter que me aturar, né? Porque ela conseguiu alcançar o equilíbrio, a saúde e tudo mais, né? Mas eu vou ser para ela ali um calo, porque eu vou pegar no pé dela, eu vou ser uma pessoa carente, ciumenta, chata, pegajosa, cobrando o tempo todo. E ela ali no seu santo equilíbrio, ela fica assim, ai Deus, o que eu fiz para merecer um homem como esse? Então a gente lembra sempre assim, são as pessoas que precisam se transformar, para transformar a família, para transformar a sociedade, para transformar o nosso planeta. Planeta de provas e expiações, na verdade é o quê? Planeta de provas e expiações é um planeta constituído por indivíduos que são imperfeitos, que ainda dependem de provas e expiações para amadurecer. Ah, mas o mundo de regeneração está chegando. O mundo de regeneração está esperando que nós nos regeneremos. Não é o mundo perfeito que está chegando, somos nós que estamos nos aperfeiçoando. Porque não adianta a gente esperar que o mundo se torne perfeito para que eu seja feliz. Eu tenho que me transformar para fazer com que o mundo seja perfeito e seja feliz. Agora, essa família, essa estrutura social que nós temos hoje é consequência exatamente desse egoísmo. Né? Vai com Deus, Sandra. Bom dia. Só para a gente poder fechar aqui o raciocínio agora, pessoal. Vamos lá que a gente está
Deixa eu pegar aqui, senão a gente fica na filosofia, já viu, né? Tina colocou, os adultos precisam se transformar para poder unir-se ao outro e ter uma família mais estruturada, né? É aquela coisa, né? Eu me educo para educar as pessoas que convivem comigo, para educar os meus filhos, e assim a gente vai educar, e faz parte desse processo. Onde nós estávamos aqui? Tá. Ainda consequente a essa outra conclusão, né, de que a gente tem que viver a vida intensamente, aliás, mais grave para a sociedade, gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada um por si. A felicidade desse mundo é do mais astuto, ou seja, o mundo é dos espertos. Se é assim, que eu tire o meu primeiro e cada um com seus problemas, dentro dessa visão materialista, egoísta. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Então, se para algumas pessoas essa regra da sociedade é o limite dela, de direitos e deveres, a minha consciência diz, você tem o direito de fazer o que você quer, mas você tem o dever de respeitar o limite do outro. E se eu não quiser respeitar isso? E se eu quiser viver minha vida do meu jeito, o que vai me impedir? Nada. Posso sofrer consequências legais, mas isso nada me impede de ser o que eu quero ser. Eu posso me aproximar de uma pessoa, me envolver afetivamente com ela, de repente virar as costas e ir embora e deixar ela sofrendo. Não existe lei que vai me punir por isso. Eu faço aquilo que eu quero. Eu só estava curtindo com você. Eu só estava tirando um barato com você porque me interessava. Poxa, mas eu gostava de você, você nem pensou nisso, não me interessa. Não existe legislação humana que vai me punir por isso. Nada me impede de ser assim, a não ser o meu senso moral. Né? A Érica colocou, né, falando astuto, Joana de Ângeles em Amor Imbatível Amor tem capítulos todo sobre isso, né? Então tanto nesse livro como no Conflitos Existenciais temos ali vários e vários elementos a serem analisados que fazem parte da personalidade humana, né? Deixa eu ver aqui. Acreditam esses últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim enxergam todo o seu engenho no melhor meio a que elas de a elas se esquivarem, né? Então, na verdade, elas sempre acreditam que elas são espertas o suficiente para poder driblar as situações da vida. Se há doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. O niilismo seria mais ou menos, numa linguagem mais simples, o nadismo, ou seja, a cultura do nada. Então você pensar que não existe nada depois, significa que você não tem motivo nenhum para ser regrado, para ser equilibrado agora. Então no próximo estudo que a gente vai fazer, na quinta-feira, nós vamos continuar aqui esse tema e já começar a analisar, e se por acaso nós começarmos a pensar de um modo diferente? É aí que Kardec entra para nós, a gente vai entrar no item número 3, aqui desse primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno. Beleza? Bom, pessoal, filosofamos bastante hoje, né? Cabeça quente, muita coisa para a gente refletir sobre aquilo que a gente vive hoje, mas faz parte, né, do nosso aprendizado, faz parte do nosso estudo. Então a gente vai encerrando por aqui o nosso estudo de hoje e já convocando, né, a nossa amiga Fernanda para fazer aqui a nossa prece de encerramento, né? Então, como a gente lembra sempre, né, pois soldado, melhor o aspecto principal da doutrina espírita, seja em que direção for, é a possibilidade de pensar, o estímulo que nós temos para poder pensar, refletir, raciocinar, tirar conclusões, mesmo que sejam conclusões equivocadas, pelo fato da gente não ter ainda informação suficiente para formar uma ideia que seja consistente, uma ideia que seja verdadeira, mas a tentativa de pensar já é algo bastante estimulante para todos nós, né? Por isso que eu adoro, né? A gente tem liberdade de pensar à vontade. Mas eu não quero ser assim. Muito bem, se você não quer ser assim, vamos pensar